A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa República Federativa, conforme previsão da nossa Constituição de 1988. A dignidade não está relacionada apenas aos aspectos existenciais, às características próprias ali do ser humano que devem ser respeitadas, mas também a um elemento economicamente viável, o chamado mínimo existencial, para que todo cidadão possa, sim, se inserir na sociedade e ter ali sua condição mínima de sobrevivência. Dentro desse aspecto, como conciliar a dignidade, como conciliar esse mínimo existencial em um sistema plenamente capitalista, onde muitas vezes os abusos decorrentes desse sistema acabam por denegrir uma parte ou boa parte ali dos direitos relacionados à própria dignidade do ser humano. Pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal do MG Civilista. Hoje eu gostaria de tratar sobre um tema que tem relação com esses aspectos que eu acabei de falar, sobre o capitalismo, sobre dignidade da pessoa humana, como fundamento da nossa república, e está ali relacionado a uma decisão do STJ do ano de 2022, que foi dada em sede de recurso repetitivo, refletido no tema 1085 da nossa Corte Cidadã. O que foi decidido, pessoal, diz respeito à aplicação dos limites, dos parâmetros ali da legislação dos empréstimos consignados para os demais tipos de empréstimo, onde há retenção, descontos em conta corrente do consumidor. Vejamos então aqui o que foi decidido através de um panorama inicial. A lei de empréstimos consignados, pessoal, ela surgiu sim como um meio, um instrumento de favorecimento a essa etapa de concretização de um direito básico ou de um fundamento, que é a dignidade da pessoa humana, nesse aspecto do mínimo existencial. Favoreceu-se ali o consumidor, pessoas, os trabalhadores, aposentados, com o fito de conceder um crédito mais barato, com taxas de juros diferenciadas. Em contrapartida, haveria ali para as instituições bancárias o direito de retenção na própria folha de pagamento do salário, da aposentadoria ali do contratante. Ali haveria sim uma contraprestação, um equilíbrio entre esse tipo de contrato, esse tipo de mútuo, respeitando ali tanto um pouco da dignidade quanto mesmo alguns critérios do sistema capitalista, que sempre visa a obtenção do lucro. Ocorre, pessoal, que existem outros tipos de empréstimos convencionados aí pelos bancos, pelas instituições financeiras, em que também há descontos em contas correntes, vamos assim dizer, no salário do cidadão. Enquanto no empréstimo consignado existe uma legislação, a Lei 10.820 de 2003, que regula, inclusive, o limite, o que se considera como limite, como mínimo existencial, como valor necessário para que o cidadão, para que o consumidor, ele possa ali fazer frente às suas necessidades básicas. Esse limite que foi estipulado anteriormente em 30% e hoje já alcança o percentual ali de 40%, sendo 35% para empréstimos e financiamentos do consumidor e 5% para garantir eventuais despesas com o chamado cartão de crédito consignado. Não existe uma legislação relacionada às outras modalidades de empréstimo. E aí, muitas vezes, o próprio judiciário se depara com situações em que o consumidor, seja uma pessoa aposentada, ou um mero trabalhador, ou então até um servidor público, ele questiona judicialmente se, ao ter obtido alguns empréstimos junto às instituições bancárias do nosso país, e esse limite ele ultrapassa esses 40%, antes 30%, 35% e atualmente 40%, e ultrapassados esses limites, ele não estaria sendo ali abalado, violado no seu mínimo existencial, no que é correspondente ao mínimo necessário para sobreviver. E essas questões foram muito debatidas e levadas ao conhecimento do STJ, que decidiu, em sede de recurso repetitivo, que não é lícito, não é lícito aplicar, por analogia, as regras do empréstimo em consignação, da Lei 10.820, às demais modalidades. Isso porque há um entendimento ali central de que no empréstimo consignado, como eu havia falado, a contraprestação que se dá em direito ao banco é reter na fonte de pagamento os valores correspondentes ao pagamento. Então, o consumidor ele não vai ter a possibilidade sequer de inadimplir. Há uma garantia compulsória de pagamento, por isso as taxas, inclusive, são diferenciadas. Mas no caso das outras modalidades, conforme o STJ deixou estabelecido, existem regulamentos, tanto do Conselho Monetário Nacional quanto do Banco Central do Brasil,
que estabelecem a possibilidade do consumidor fazer jus ao direito de afastar, né, a incidência da retenção ali na conta corrente, né? Isso deve ser postulado administrativamente, claro. E dessa forma o consumidor ele teria outras vias, inclusive, para fins de readequação, né, do seu endividamento, do seu orçamento. Não podendo, no entanto, se utilizar da regra, né, de limitação daqueles parâmetros percentuais ali de endividamento da lei de consignações. Ou seja, judicialmente, muitas pessoas, né, são instruídas por seus advogados quando já ali possuem dívidas, né, de empréstimos em que há o débito ali, automático nas suas contas correntes, né, conta salário, a entrarem na justiça para pedir, né, uma revisão, né, daquelas prestações para que elas se adequem ao valor estipulado na legislação do empréstimo consignado. Porém, o STJ deixou, né, sedimentado que não deve se aplicar, né, essas limitações, que ainda que ultrapasse os 40%, né, hoje previstos na legislação do empréstimo consignado, não há que se falar em si, né, somente por isso, né, em abuso efetivamente, né, da instituição ali contratante. Houve um contrato, houve uma autorização para que se efetivassem os descontos, né, e como dito, não há uma legislação que regule, né, nesse aspecto as outras modalidades de mútuo, né, empréstimo bancário, assim como ocorre com a legislação do empréstimo consignado. Então, diante disso, falar aqui em mínimo existencial, em sistema capitalista, né, a gente vai ter esse panorama em que o limite de endividamento, né, ele deve ser muito bem visualizado pelo consumidor, né, que se vai utilizar ali dos instrumentos disponíveis, né, dos mecanismos ali de obtenção de crédito no mercado. Né. Atualmente existe a legislação, né, que é a chamada legislação do superendividamento, né, que modificou inclusive o Código de Defesa do Consumidor e foi, né, citada, né, na própria decisão do STJ, essa decisão do termo 1085 também, mas que também não se faz incidir na hipótese, né, claramente desse empréstimo. Observem, portanto, que caso, né, haja uma dívida, né, você, um conhecido, tem uma dívida bancária que não seja de empréstimo consignado e ela ocorre naquela forma de débito automático, de retenção obrigatória do salário, não há que se falar nessa hipótese em limitação, né, para fins ali de adequação ao parâmetro de 30%, 40%, né, como se vê nesses empréstimos contratados por consignação, ok? Não há uma legislação aplicável, né, exatamente a essa situação, e dessa forma a jurisprudência, né, o STJ, tem entendido que o consumidor tem que se valer de outras medidas, né, inclusive podendo sim judicialmente requerer, né? A gente pode pensar no caso em que a pessoa tenha ali um destaque de fato, né, grave dos seus salários, seus proventos como aposentado, de, vamos assim dizer, 80%, né? E aí sim, né, poderíamos falar que o mínimo existencial, que a dignidade da pessoa humana deveria prevalecer nessa situação concreta para fins de readequação daquele contrato, né, daquela prestação. Mas em casos em que há apenas um valor superior aos 40%, mas que não seja capaz ali de prejudicar de fato a subsistência da pessoa, né, provavelmente nós teríamos uma decisão mais direcionada à manutenção do contrato, à manutenção que foi acordada pelas partes. Ok, pessoal? Então era sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Agradeço pela atenção. Quem gostou, né, pode curtir o vídeo, pode compartilhar e, se possível, se inscrever no canal. Eu gostaria de gravar mais vídeos, né, sobre outros temas também que sejam aí discutidos no âmbito do Poder Judiciário e que tragam para vocês, né, trazer aqui para vocês maiores esclarecimentos quanto aos seus direitos, ok?